Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre um teorema muito importante, que é o Teorema de Tales. Né? Então, primeiro nós temos que entender o que vem a ser um feixe de paralelas, né? E o que são as transversais. Então, o feixe de paralelas é um conjunto de retas paralelas que estão no mesmo plano. E as transversais são as retas que cortam essas paralelas. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu considerei um plano alfa, tá? As retas R1, a R2, que é paralela a R1, e a R3, que é paralela a R2. Então, eu tenho um feixe de paralelas. Chamei esse feixe, representei cada uma delas retas por R. R1, R2, R3. E eu coloquei aqui duas outras retas que vão cortar as paralelas, que são as transversais. A transversal T1 e a transversal T2. Bom, o que eu vou fazer? Onde as retas se encontram, eu vou marcar pontos. Então, por exemplo, aqui eu vou marcar o ponto A, aqui eu vou marcar o ponto B e o ponto C. Transversal T1. Na transversal T2 eu vou marcar o D, o E e o F. Vamos ver como é que ficou? Ficou assim, ó. A, B, C na transversal T1, D, E, F na transversal T2. Perfeito. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar um segmento bem pequeno, né? Vamos marcar um segmento bem pequenininho aqui e vamos chamar esse segmento de segmento U. Eu vou dividir esse segmento DE em quantas partes couber esse segmento U. Tá bom? Então vamos comigo, olha só. Fica assim, ó. Esse segmentozinho aqui eu chamei de U. Esse pedacinho aqui de abóbora chamei de U. E olha o que acontece. O segmento DE ficou dividido em 1, 2, 3, 4 partes desse segmento U. Bom, o segmento AB, claro que eu coloquei retas paralelas. O segmento AB também ficou dividido em 4 partes, mas 4 partes de um outro segmentozinho que eu chamei de V. Aqui ficou ótimo, aqui ficou bem pequenininho, né? Então, olha só, de um lado, segmentozinho U, do outro lado, um segmentozinho V. Vejam que um tem uma medida e o outro tem uma outra medida, que não é a mesma. Tudo bem. Então, eu dividi todas essas... Entre todos esses segmentos, eu fui traçando paralelos. Então, desse lado eu tenho várias partes de U e desse outro lado eu tenho várias partes de V. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte. O Teorema de Tales, ele diz que os segmentos formados nas transversais, eles são proporcionais. Então, por exemplo, a transversal TU formou os segmentos AB e BC com as retas paralelas. Em relação à transversal T2, nós tivemos os segmentos DE e o EF. Veja só, o segmento AB e o segmento DE são homólogos. O que significa homólogos? Estão do mesmo lado entre as duas retas. Estão no meio da reta R1 e R2. O segmento BC e EF também são homólogos, correspondentes. Eles estão de um lado e de outro na reta. Então, Tales provou o seguinte, que a razão AB para BC é a mesma que de DE para EF. Como é que vai isso? Como é que é mesmo isso? Vamos ver. Olha, de A até B, eu tenho quantos segmentos de V? Eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. De B até C, eu tenho quantos segmentos de V? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha razão vai ser 4V por 7V. O que acontece nos segmentos DE e EF? Ó, DE tem 4 partes de U e EF tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de U. Ó, 4U por 7U. Bom, se eu simplificar esse V, eu vou ter 4/7 de um lado. Se eu simplificar esse U, eu vou ter 4/7 do outro lado. E o que a gente sabe sobre 4/7 e 4/7? Olha, 4/7 e 4/7 são iguais.
Perfeito? Então 4V sobre 7V é igual a 4U sobre 7U. E daí fica provado que os segmentos são proporcionais. O segmento AB está para BC, assim como o segmento DE está para EF. Podia ser também AB está para DE. O segmento do primeiro feixe aqui, ó, entre R1 e R2, e BC para o EF entre R2 e R3. Veja, eu considerei uma proporção, mas eu podia ter considerado o outro. Por exemplo, eu vou pensar assim, ó, o segmento AC, que é o total, pelo BC. Do outro lado, quem que está na mesma posição do AC? AC é todo esse segmento aqui entre as retas R1 e R3. Quem que está entre a reta R1 e R3? O DF. Então, ó, AC para BC, DF para EF. Então, isso também é uma proporção. Vamos provar por que essa proporção é verdadeira? Quanto tem de A até C? A tem 11 partes de V. E de B até C tem 7 partes de V. Então, eu tenho 11V sobre 7V. O que acontece de DF para EF? De DF eu tenho 11 partes de U. E de EF eu tenho 7 partes de U. Então, eu tenho 11U por 7U. Simplificando V com V, eu vou ter 11 sétimos. A mesma coisa acontece do outro lado. Simplificando U com U, eu também vou ter 11 sétimos. E 11 sétimos é o quê? É igual a 11 sétimos. Então, 11V sobre 7V é igual a 11U sobre 7U. Perfeito? Então, para encerrar, vamos colocar aqui o que diz o Teorema de Tales. Vou colocar bem aqui em cima, ó, aqui no cantinho. Vamos comigo aqui, ó. O Teorema diz o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Então, ó, AB correspondente a DE, AC correspondente a DF. Perfeito? E esse é o Teorema de Tales. Muito bem.